E aí pessoal, aqui é o Leonardo Rocha e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como economizar dinheiro. Então eu coloquei aqui 11 etapas, vamos dizer assim, e depois tem uma etapa aqui importante que eu vou mostrar para vocês no final, tá certo? Então vamos começar aqui pelo número 1. Bom, começando aqui pelo número 1, a gente para conseguir economizar dinheiro, a gente precisa organizar o nosso orçamento. E o que significa isso? A gente precisa entender as nossas receitas e as nossas despesas. Então a gente precisa saber quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. E eu recomendo que você utilize a planilha de gastos mensais, que foi uma planilha que eu elaborei que facilita bastante esse processo. Então vamos dar uma olhada aqui na planilha. Bom, aqui a gente tem a planilha de gastos mensais, eu vou ajeitar aqui para vocês conseguirem ver. Aqui, beleza. Então aqui a gente tem a planilha de gastos mensais e eu posso colocar aqui as minhas receitas, as minhas despesas, eu posso alterar isso aqui para o que eu quiser. Por exemplo, vamos supor que eu não tenho carro e eu ponho aqui, não sei, táxi, e eu posso colocar os valores ali preenchendo sem problemas. Da mesma forma, eu posso colocar outras receitas e ir preenchendo os valores, e no final ele já diz quanto que eu vou poupar. Então é uma planilha bem interessante, depois eu vou mostrar melhor um pouquinho como ela funciona, mas é uma planilha bem interessante para quem quer organizar a sua vida financeira e conseguir como consequência, vamos dizer assim, poupar dinheiro. No caso aqui, poupou R$600 por mês, daí alterando os valores aqui, ele vai calculando, ele vai vendo também a poupança acumulada, a meta de poupança que eu estabeleço aqui no relatório, coloquei 20% como exemplo. Então é bem legal para quem quiser utilizar. Bom, vamos voltar para o mapa mental e continuar vendo os itens. Bom, vimos o item número 1, agora vamos para o item número 2, que é utilizar a planilha de gastos mensais. Então a gente vai definir metas de poupança. Então a gente vai utilizar a planilha de gastos mensais e eu botei aqui uma recomendação de tentar poupar no mínimo 20% da renda. Então voltamos de novo para a planilha aqui. Bom, a gente define quanto a gente vai poupar aqui na seção relatórios e a gente põe meta de poupança. Então eu botei aqui 20% e isso significa que quando a gente coloca 20% aqui, quando a gente vem aqui na planilha de gastos mensais, ele já coloca a meta de poupança aqui baseada na nossa receita. Então, como é 2.000 a receita, aqui são R$400. Se eu alterar, botar, sei lá, aqui mais 1.000, a minha receita total é 3.000 e agora a minha meta de poupança é R$600. E aqui ele já vê quanto a gente poupou. Eu poupei aqui 1.600, então eu poupei 53% da minha receita. Então ele já diz ali exatamente quanto a gente poupou, né? Poupei R$600, 300, então eu acabei batendo aqui minha meta, tem o verdinho aqui. Se eu ganhar, por exemplo, só 1.500, olha aqui, o que acontece? Eu poupei só 100 e eu precisava poupar 300, então aqui já fica amarelinho, certo? Agora se eu botar aqui 1.200, ó, já fica vermelho porque eu já fui negativo, eu não fiz o que estava estabelecido na meta. Então é bem legal porque essa planilha ajuda vocês a conseguirem fazer essas metas e se organizarem. E aqui, à medida com o tempo, ele vai fazendo a poupança acumulada. Então aqui, como não teve gasto, e eu botei receita aqui de 2.000 também, eu acabei acumulando aqui 2.000 cada mês, né? Que não necessariamente vai ocorrer. E a minha poupança acumulada também vai, vamos dizer assim, acumulando, né? Eu posso ver no relatório aqui também como está minha poupança acumulada, eu posso ver a minha meta de poupança e quanto eu poupei de fato. Então aqui está em amarelo, isso aqui está em azul, quer dizer que eu poupei mais que a minha meta, tranquilo. E aqui eu consigo ver minhas despesas de janeiro, eu posso alterar o mês aqui e ver dos outros meses também. Como eu não botei nenhum gasto em fevereiro, se eu colocar aqui não aparece nada, mas eu clico em janeiro aqui, vai me mostrar certinho o que eu gastei em janeiro, né? Eu gastei bastante entretenimento, em luz e táxi, que foi o que eu mais gastei. Então isso é um exemplo de como funciona. Obviamente tudo que eu mudar na planilha, como eu botei táxi aqui, se eu trocar aqui para carro de novo, ele vai no relatório mudar aqui para carro. Então é bem dinâmica a planilha, ajuda bastante. Mas vamos voltar lá para o mapa mental, né? Ok, fizemos o item número 2, a gente definiu a meta de poupança. Agora a gente vai definir objetivos. Então é muito importante a gente verificar o que a gente quer comprar,
ou a gente quer juntar um patrimônio, qual que é o nosso objetivo, se é se aposentar, o que quer que seja, é interessante a gente ver quanto a gente precisa poupar por mês, e pode ser uma conta de padeiro, né? Depois eu mostro numa próxima aula como utilizar uma outra planilha que eu tenho, mas aqui a ideia é o seguinte: eu quero comprar sei lá, uma geladeira que custa R$ 2.000 e eu quero comprar em 5 meses. Então faz 2.000 dividido por 5, vai dar 400, só para vocês terem uma ideia de quanto vocês precisam poupar. Agora, na parte já de aposentadoria, a gente teria que utilizar uma outra planilha, que daí eu falo num próximo vídeo, que daí envolve a quanto eu vou investir meu dinheiro, quanto que eu vou resgatar e assim por diante. Então a ideia aqui é simplesmente definir um objetivo baseado no que você quer comprar e em cima disso colocar isso dentro da meta de poupança mensal, ver se ela está de acordo com o seu orçamento, para assim você já conseguir começar a poupar e adquirir esse bem que você deseja. Depois disso, é importante criar um planejamento, então a gente cria um plano em cima do, vamos dizer assim, do objetivo. Acabei escrevendo errado aqui. Em cima do objetivo, cria um plano. Então, meu objetivo é comprar a geladeira e eu quero comprar em 5 meses e meu plano é poupar R$ 400 por mês. Então, é mais ou menos essa a ideia. E é importante você pensar no que você precisa para fazer para poupar. Né? Então, olha, eu vou dar uma organizada no meu orçamento ali, porque como é que da onde eu vou arranjar esses R$ 400, né? Eu vou precisar dar uma analisada nisso, certo? E aqui uma dica que separe o que você precisa poupar antes de receber o salário. Então o que acontece? Muitas pessoas elas deixam para poupar no final e acabam se dando mal, por quê? Porque se tu não separa o dinheiro logo que tu recebe, acontece das pessoas acabarem gastando ele. Então uma boa forma de poupar é quando tu receber os R$ 2.000, tu já separar ali de repente R$ 400 que tu vai precisar, seja para tua meta de poupança ou seja para o que tu quer comprar, e depois tu utiliza o resto que sobrar. Geralmente quando a gente ganha muito dinheiro, a gente tende a gastar mais quando a gente ganha mais no mês. Então é muito importante já separar no começo do mês essa quantia que você vai poupar, seja para sua meta ou seja para o seu plano. Então vamos para o próximo item, que é crie o hábito de anotar tudo. Então anote as suas despesas. Então quando você sair ou quando chegar a fatura do seu cartão de crédito, qualquer coisa do tipo, procure anotar suas despesas e colocar na planilha, porque isso vai te ajudar a se organizar melhor. Então também evita o desequilíbrio no orçamento. Então é muito importante, porque às vezes a gente acha que está gastando uma coisa e está gastando outra, e os números, a gente anotar isso serve justamente para a gente ter um controle melhor no nosso orçamento e conseguir poupar melhor o nosso dinheiro. E também, no início, no mínimo mensalmente, tá? Então pelo menos uma vez por mês organiza tudo. Eu particularmente faço uma vez por mês. Eu olho tudo o que eu gastei, todo o dinheiro que eu saco eu já coloco como um gasto, que daí fica mais fácil de organizar. Tem gente que gosta de anotar no app no celular, eu particularmente não tenho paciência, então é de cada um. E, bom, como eu botei o quarto item, apps de celular, para quem quiser, pode anotar, toda vez que comer um negócio, anota no app e tudo. Eu faço o seguinte, todo o dinheiro que está na minha carteira, eu já considero como um dinheiro gasto, é a forma que eu utilizo e a forma que eu acho interessante. Eu tento pagar tudo que possível com o meu cartão, porque daí eu já sei, no final do mês eu consigo ver direitinho no que eu gastei, e eu consigo anotar depois uma vez por mês para não ficar aquela coisa cansativa e chata todo dia. Então isso vai de cada um. Quem tiver paciência pode anotar todo dia. O importante é que você anote e tenha consciência no que está gastando dinheiro. Então esse aqui seria o item 5. A gente vai vir para o item 6 agora. Então o item 6 é analisar os seus gastos. Então é muito importante você, depois que preencheu a planilha, anotou direitinho, você analisar os gastos. E uma coisa eu posso dizer é que você vai se surpreender. Por que isso? Porque os maiores gastos que você vai ter vai ser em besteiras. Tipo assim, você saiu na rua, você viu uma revista legal, comprou ali por R$ 10, daqui a pouco, sei lá, passou no McDonald's, comeu um sanduíche ali, daqui a pouco foi no parque tomar uma água de coco, e daí num dia você vai ver e gastou, sei lá, R$ 40 num dia. Então, se você não anota esses gastos, você não tem noção que vamos dizer assim, que gasta isso, sabe? Então é muito importante anotar, principalmente se você compra muita coisa assim durante a semana e faz programas que gasta dinheiro, porque você vai se dar conta que você está gastando bastante dinheiro com pequenos programas. Então isso vai de cada um.
Eu particularmente, o que eu gosto de fazer, eu evito gastar assim muito na semana, e daí eu guardo já um dinheiro pro final de semana para fazer uma coisa legal sem ter que me preocupar muito com quanto eu vou gastar. Então pode não parecer, mas às vezes esses pequenos programas durante a semana, seja almoçar fora, seja fazer um lanche fora, no final da semana, assim, quando chegar na sexta-feira, vocês vão somar tudo e vão ver que já gastaram bastante grana com isso aí. Então, outra coisa que eu também recomendo é organizar os gastos por importância. Então, vocês vão pegar a planilha de gastos mensais e podem imprimir ela e botar uma sequência assim, o que é mais importante, o que é menos importante, e buscar alternativas para aquilo que é menos importante. Não quero que você deixe de utilizar aquele serviço. Sempre busque uma alternativa que é mais barata e realmente, se for algo que você não precisa ou não está utilizando, por exemplo, às vezes a gente assina uma revista que a gente acaba não lendo a revista e a gente está gastando dinheiro com aquilo. Então essa que é a ideia, organizar o orçamento e ver o que de fato vocês estão utilizando ou não estão utilizando. Feito isso, vamos para o item 7, que é o corte e os gastos necessários. Então é muito importante primeiro poupar e depois gastar, só reiterando o que eu falei para você lá, quando receber o salário, já separa o dinheiro que você vai poupar. É importante manter o seu padrão de vida e esse padrão de acordo com o seu salário, vamos dizer assim, porque não adianta a pessoa ganhar 5 mil reais por mês e querer andar com um carro de 200 mil reais e ficar o resto da vida pagando prestação do carro. Isso não vai ser sustentável, é muito importante que você gaste o que sobrar além da sua poupança, porque se você começar a gastar todo o seu salário, quando você ganhar mais, você também vai continuar gastando e vai virar, vamos dizer assim, um escravo do dinheiro. Isso é um problema. É muito importante sobrar dinheiro, porque aquilo daqui a pouco vocês vão investir esse dinheiro e esse dinheiro vai gerar mais dinheiro para vocês. Então essa, vamos dizer assim, é a mentalidade que a gente vai utilizar. E como eu já falei também no item 6, buscar alternativas para os gastos, e quando vocês não forem cortar eles, buscar alternativas. Às vezes até, vou dar um exemplo, por exemplo, a minha mãe ela compra muita água em casa e eu resolvi instalar um filtro d'água. Pode não parecer, mas aquele filtro d'água custou, sei lá, cento e poucos reais, e a gente utilizar o filtro, no final das contas, sai bem mais barato que comprar água. Pode não parecer assim um gasto muito expressivo, mas se vocês olharem isso em vários meses, vai fazer uma diferença significativa. E outra, eu não estou piorando a qualidade da minha água, eu estou consumindo o mesmo produto, a água ali, que é tão boa quanto a água filtrada, só que eu estou gastando muito menos. Então isso que eu quero dizer para vocês, achar produtos e alternativas que vocês gastem menos, mas que vocês mantenham a qualidade de vida de vocês. O item número 8 é cuidado com o cartão de crédito. Então, sempre compre à vista. Obviamente que se vocês puderem parcelar em várias vezes, matematicamente vale mais a pena, tá? Mas o problema disso é que muitas vezes as pessoas não sabem controlar os seus gastos no cartão de crédito. Então a pessoa parcela várias compras e daqui a pouco no mês ela está pagando aí no mínimo metade do salário só nessas compras do cartão de crédito. Então o cartão de crédito ele pode ser interessante se for bem utilizado, que no caso é para gerar milhas. Então eu gosto bastante de comprar no cartão de crédito para gerar milhas e daqui a pouco eu estou trocando por pontos e esses pontos eu estou trocando por viagens para viajar para outros lugares. Também tem que tomar cuidado com a anuidade, então evitar um cartão que tem anuidade, a não ser que aquela anuidade ela te favoreça e no final das contas vale a pena pagar a anuidade. Por exemplo, tem um cartão que tu pagando a anuidade, tu paga menos para ir no cinema. E tu vai no cinema 2 vezes por mês. Então, no final das contas, aquilo vale a pena. Então, de repente, vale a pena pagar aquela anuidade. Então, sempre calcular isso aí. Tentar usar um cartão também é interessante, porque quando a gente usa mais de um cartão, a gente pode acabar se perdendo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Evitar usar vários cartões pode ser, vamos dizer assim, um motivo para acumular mais despesas e dívidas, então tem que cuidar com isso aí. Indo para o item 9, não se preocupe em economizar muito. Então é importante economizar o que puder e não se preocupar inicialmente em economizar 50% da renda, não é essa a ideia. A ideia é que você primeiro crie o hábito de economizar e de poupar, porque se você criar esse hábito cedo, depois quando você começar a ganhar um salário maior, você já vai ter esse hábito. O pior é quando a gente demora para criar o hábito, que daí a gente começa a ganhar mais e gastar mais, e depois, caso aconteça algum problema de a gente começar a ganhar um salário menor, a gente vai ter uma dificuldade muito maior para baixar o nosso padrão de vida. Então é muito importante criar logo esse hábito de
poupar e começar a economizar dinheiro desde cedo, pode ser um fator percentual, como 20% ou um valor fixo, porque isso num prazo maior vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida e organização financeira. Feito isso, vamos para o item 10, que é condene a dívida. Então, evite qualquer custo se endividar. Obviamente que vai ter algumas situações que a gente vai ter que se endividar ou vai ser necessário, como uma questão de família, comprar uma casa, tudo bem, mas a ideia é que você evite se endividar quando for desnecessário, tá certo? Até porque isso é uma questão de hábito para a sua vida. Se você estiver acostumado a sempre estar pagando o mínimo do cartão de crédito e as suas dívidas acumulando, isso pode não parecer, mas daqui a vários meses você vai pagar algo totalmente desnecessário que não precisaria ter pagado se tivesse economizado e comprado à vista. Então tem que cuidar bastante com isso aí. E se você tiver esse hábito, né, de condenar bastante a dívida, evitar se endividar, você nunca mais vai ficar apertado de dinheiro, porque no geral as pessoas ficam apertadas de dinheiro porque elas não poupam e quando elas passam por uma situação de emergência, elas não têm aquele dinheiro de reserva para cobrir essa situação. Claro que pode acontecer, vamos dizer assim, um mega imprevisto, mas estou falando de situações do dia a dia. Então é muito importante controlar e condenar essas dívidas, porque não é algo que você quer ter fazendo parte da sua rotina. Feito isso, vamos pro item 11, que é viva de acordo com o seu padrão de vida. Então é muito importante a gente viver de acordo com o padrão de vida. E o que eu digo com isso? Se eu ganho 5 mil reais, eu de repente tentar poupar ali uns 1.000 e o resto eu posso gastar à vontade, né? Então, primeiro poupar e depois comprar e verificar as despesas das suas compras. O que eu quero dizer com isso? O que adianta eu comprar um carro se eu não posso e eu não tenho condição de pagar manutenção, gasolina? É muito importante eu calcular quanto que aquele carro vai gerar despesa, como qualquer outro bem. Da mesma forma, eu vou comprar um apartamento, eu vou morar em um apartamento, eu tenho que calcular qual vai ser o custo que isso vai gerar na minha vida, porque daqui a pouco eu não vou estar conseguindo poupar aquilo que eu preciso, e isso vai prejudicar a minha vida financeira lá na frente. Então, a gente sempre tem que calcular o que a gente vai comprar e o que isso vai gerar de despesa no nosso orçamento, para tentar manter o nosso orçamento o mais equilibrado possível. Bom, as dicas eram essa, e agora a gente vai para algo importante, que é o quê? Evite economizar com saúde e com a educação da sua família. Tá? A saúde é a coisa mais importante que a gente pode ter. Então evite economizar com saúde, não tem problema a gente economizar em outras coisas, mas não economize com a saúde de vocês. E também evite economizar com a educação. Educação eu falo, seja ensino, vamos dizer assim, colégio, ensino superior, ou seja algum curso que você pode fazer, um investimento em você para você ganhar mais. Porque se você vai fazer um treinamento de repente e ver que aquilo tem um potencial de aumentar a sua renda, invista em você, porque isso no longo prazo vai fazer uma grande diferença na sua vida. Tá certo? Então vamos terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, aperta um joinha aí no YouTube e deixe seu comentário abaixo. Eu também vou deixar o link embaixo desse vídeo da planilha de gastos mensais e daí você fica livre para fazer o download e começar a organizar a sua vida financeira, tá certo? Então é isso aí, um abraço e até mais.